Olá, farmacêutico! Você já deve saber que a aprovação da Lei 13.021 de 2014 foi uma grande vitória para a profissão farmacêutica. Em resumo, essa lei determina que farmácia é um estabelecimento de saúde, apto à prestação de ações e serviços que deve promover o uso racional de medicamentos e garantir a autonomia técnica do farmacêutico. A função do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná é zelar pelos princípios da ética, da disciplina e garantir que a lei seja cumprida em sua totalidade. Diante da importância do tema, produzimos esse vídeo para ajudar você a entender melhor o que muda com a Lei 13.021. É isso mesmo, Ana. O viés orientativo do CRF Paraná tem sido essencial para a diminuição de processos administrativos instaurados pelo Conselho, muitas vezes por falta de conhecimento dos profissionais sobre as normas vigentes. Então convidamos o presidente do CRF Paraná, Dr. Arnaldo Zubioli, para elucidar as principais dúvidas e esclarecer os procedimentos de fiscalização que vão verificar o cumprimento e garantir a plena aplicação dessa lei. Olá, Dr. Arnaldo. Vamos começar com uma breve retrospectiva para entendermos como se deu a aprovação da Lei 13.021. Olá, farmacêuticos e farmacêuticas do Paraná. A Lei 13.021 de 2014, ela nasceu no Senado Federal através de uma proposta de um anteprojeto de lei da senadora Marluce Pinto, que pretendia alterar o artigo 15 da Lei 5.991 de 1973. Tal artigo, ele trata exatamente da assistência e responsabilidade técnica por farmácias e drogarias. Foi aprovado no Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, teve como relator o deputado Ivan Valente, que juntou muitas outras emendas que já tramitava naquela Casa Legislativa. Curiosamente, o anteprojeto de lei que foi aprovado em 1994 no Senado Federal só logrou êxito e só foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2014. Transcorreram em sua tramitação 20 anos. Posteriormente, após a sua aprovação na Câmara dos Deputados, ele subiu ao Senado Federal novamente. E no Senado Federal também foi aprovado por unanimidade por todos os senadores de todos os partidos, governo e oposição. Desta forma, em 8 de agosto de 2014, foi promulgada com a sua publicação no Diário Oficial da União, conhecido como Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014. Então, qual a diferença entre a Lei 5.991 de 73 e a 13.021 de 2014? Eu diria que a diferença é abissal. Vem a atender uma antiga reivindicação dos farmacêuticos. A Lei 5.991 de 1973, ela trata de quê? Da vigilância sanitária do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Veja que o farmacêutico só é convocado para atender às necessidades do quê? De que se trata de produtos que têm relação com a saúde. E observa-se, inclusive, dentro da lei, que não se fala em momento nenhum, nem do farmacêutico, nem do exercício da profissão. A Lei 13.021, de 2014, ela vem reparar essa omissão. É uma lei que trata exclusivamente de quê? Do exercício, da fiscalização, do exercício, o quê? Da profissão e das atividades farmacêuticas. Ou seja, a lei ela veio restaurar uma antiga reivindicação. E mais, quem deve ser responsável pelos estabelecimentos farmacêuticos, a lei nomina como sendo o farmacêutico. E mais ainda, estabelece quais são as obrigações e quais são as atividades que o farmacêutico deve exercer. Eu diria o seguinte, que a Lei 5.991 apenas dizia que a farmácia e a drogaria, que eram essas definições que lá estavam estatuídas, dizia-se o seguinte, que a farmácia tinha os produtos e tinha a dispensa, e que um técnico responsável seria aquele que daria assistência e responsabilidade. A Lei 13.021, ela fala o contrário. Ela diz que a farmácia, e aí ela tira a figura da drogaria, a farmácia é um estabelecimento de qualquer natureza. Ou seja, a farmácia de qualquer natureza é um estabelecimento que presta ações e serviços em relação aos produtos. E mais ainda, a farmácia de qualquer natureza é o local onde o farmacêutico exerce a sua atividade. Logo, a Lei 13.021 de 2014, ela veio atender a reivindicação de que a farmácia é um estabelecimento de saúde
e é o local onde o farmacêutico exerce a sua atividade. Vamos falar agora sobre o artigo 3º da Lei 13.021 de 2014, onde diz: farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária, individual e coletiva, na qual se processa a manipulação e ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no conceito de assistência farmacêutica está mencionado o acesso e o uso racional de medicamentos. Lembrando que existe uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo certo e ao menor custo possível para eles e a sua comunidade. Dr. Arnaldo, explica pra gente o que é assistência farmacêutica. De acordo com a Lei 13.021, a assistência farmacêutica é o conjunto de ações e serviços para garantir a assistência terapêutica integral, através da promoção, proteção e recuperação da saúde, em estabelecimentos públicos, em estabelecimentos particulares, para garantir o acesso e o uso racional dos medicamentos. E quais as consequências do uso não racional de medicamentos? Eu citarei entre as consequências do uso não racional quatro questões. A primeira é a progressão da doença. Considerando que são doenças crônicas não transmissíveis, isso é fatal para o paciente. A segunda é aumenta o tempo de tratamento. A terceira, e aí é importante salientar, aumento de custos. Gasta-se mais, por causa que tem internações que seriam desnecessárias se ocorresse o uso racional de medicamentos. E por último, e é uma consequência hoje que afeta quase que 50% das doenças crônicas não transmissíveis, seria a concordância do paciente à terapêutica prescrita. A Constituição Federal, aprovada em 1988, deu nova organização ao sistema de saúde do país, criando o SUS, onde os níveis de atenção à saúde relacionam-se às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com o propósito de melhorar e aumentar o controle da pessoa sobre a sua saúde, prevenir riscos associados aos fatores determinantes e ações para evitar doenças na população. Doutor Arnaldo, a lei fala sobre assistência à saúde. Então, como o farmacêutico vai participar desse processo, efetivamente? A lei foi de uma clareza absoluta quando ela tratou da assistência à saúde. Por quê? A farmácia normalmente é o primeiro centro de atenção à saúde que a população tem. E hoje, 70% das enfermidades que acometem a população são doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, as dislipidemias, são essas as enfermidades que acometem 70% da população. Se, em relação à morbidade e mortalidade, fazendo um filtro nessas enfermidades e passando só para as doenças do aparelho circulatório, nós vamos ver que eles são responsáveis por 30% dos óbitos. Ali podemos abarcar o AVC, acidente vascular cerebral, e podemos também pôr o infarto agudo do miocárdio. Considerando esses aspectos dessas doenças crônicas não transmissíveis, a promoção, proteção e recuperação da saúde passa necessariamente pela atitude do farmacêutico em fazer a avaliação e acompanhamento, fazer o segmento do paciente, estabelecer protocolos de acompanhamento, protocolos que são protocolos clínicos, para se saber o que é que está acontecendo, se de fato está havendo controle dessas enfermidades e dos riscos que pode apresentar, prevenindo também o aparecimento dessas enfermidades, já que elas são as enfermidades prevalentes dentro da população. Fazendo esse segmento do paciente que estamos falando, garante-se não somente cobrir a necessidade, mas da efetividade e da segurança à terapêutica farmacológica. Certo. E o que determina que farmácia é um estabelecimento de saúde? O que determina que a farmácia é um estabelecimento de saúde é, primeiro, que tem um profissional de saúde ali dentro que presta serviço de relevância para a saúde pública. É o primeiro profissional que tem o último contato com o paciente antes que ele tome a decisão de tomar um determinado medicamento.
É onde se faz a primeira avaliação quando o profissional tem algum problema de saúde. E é onde ele pode, a qualquer momento, procurar a figura do farmacêutico para fazer o quê? Uma orientação a respeito, ou seja, de um determinado produto farmacêutico, ou também a observação de dados objetivos. Se ele tem um problema de pressão arterial, se um autoteste para ver se há um problema, por exemplo, das taxas fisiológicas de colesterol, de triglicerídeos, de glicose, elas estão elevadas e, portanto, necessita de um atendimento de um médico especialista, ou também para ver se a terapêutica que foi prescrita pelo médico, ela está sendo seguida, está sendo acompanhada e está sendo reposta, e a concordância do paciente àquela terapêutica que foi prescrita. Eu creio que estes são alguns fatores que levam a ser a farmácia o local privilegiado para dar a assistência à saúde de que o paciente necessita. Afinal, dentro desses aspectos que a farmácia trabalha, o farmacêutico sempre está atento às necessidades, às expectativas e também às preocupações que o paciente possa vir a externar na farmácia. Além de medicamentos, os usuários podem encontrar correlatos dentro de uma farmácia. Dr. Arnaldo, o que são os correlatos? A Lei 13.021, ela fez menção aos correlatos dentro da farmácia. É uma lista extensa de produtos, de aparelhos, né, que se usa na farmácia, que estão ligados, são chamados até de produtos para a saúde, e estão ligados à defesa da saúde individual ou coletiva. Estão ligados à higiene pessoal de ambientes, estão ligados a autotestes. Então, são aparelhos e produtos que têm relação direta com o autocuidado de saúde. Alguns deles as pessoas praticam sem o saber. Por exemplo, nós escovamos os dentes, nós lavamos as mãos. A Organização Mundial de Saúde diz que só o hábito de lavar as mãos elimina 25% das possíveis infecções. Também tem aparelhos para o glicosímetro, para que o paciente diabético ele possa controlar a sua glicemia. Talas, aparelhos ortopédicos, aparelhos acústicos, produtos dietéticos, enfim, é uma extensa gama de produtos que estão disponíveis aos usuários, que pode auxiliar a ele a se recuperar a sua saúde ou a ter melhor qualidade de vida. E quais alimentos podem ser comercializados na farmácia? Os alimentos que têm relação direta com o cuidado à saúde. Pessoas que necessitam de dietas com restrição de nutrientes, ou de carboidratos, ou de proteínas, ou de gorduras, ou de sódio. Nesse caso, pode-se incluir, por exemplo, a nutrição enteral, a nutrição de atletas, né? Pessoas que não podem consumir muitos açúcares, por exemplo. E o segundo grupo, que poderíamos chamar assim, são grupos especiais de pessoas. Gestantes, lactentes, idosos, eles necessitam também de dietas balanceadas. Então, também necessita de controle da sua alimentação. Também deve-se comentar aqui aqueles que necessitam de vitaminas e sais minerais, vitaminas associadas com sais minerais, ou também vários sais minerais associados entre si, ou vitaminas associadas entre si. E poderíamos incluir aqui também chá, própolis e outros produtos derivados do mel, que também podem ser orientados e indicados para as pessoas, desde que esses produtos estejam registrados no Ministério da Agricultura. E com relação às farmácias de hospitais e farmácias públicas, o que muda? Até hoje, né, as farmácias mantidas pelo poder público, as farmácias de prefeituras ou farmácias do Estado e as farmácias também de hospitais, sempre tinha uma justificativa para não contratar farmacêuticos. Os hospitais dizendo que eram dispensários. E também as unidades básicas de saúde e os centros de saúde, que era o poder público, dizendo também que eram dispensários, que eram equivalentes. A Lei 13.021, ela não fez distinção nenhuma. Ela diz que farmácias de qualquer natureza devem ter farmacêuticos durante todo o horário de seu funcionamento para estarem abertas. Logo,
seja dispensários, seja unidades básicas de saúde, seja centros de saúde, seja hospitais, todos têm que ter farmácias. Muitas ações foram impetradas pelos hospitais junto ao Poder Judiciário e não lograram êxito, atualmente, exatamente pelo fato de que a lei diz que farmácias de qualquer natureza têm que ter farmacêuticos. Antigamente, a alegação de uma portaria do Ministério da Saúde de 1977, do antigo ministro Arco Verde, dizia-se que os hospitais, as farmácias de hospitais, só tinham que ter farmacêutico que tivesse mais de 200 leitos. Posteriormente, com uma decisão da 4ª Região da Justiça Federal, foi decidido que somente farmácias com 50 leitos, com mais de 50 leitos. Bom, ainda assim não estava suficiente para os farmacêuticos. Agora, com essa lei, as decisões judiciais têm sido pautadas de quê? Não é mais o número de leitos. Tem medicamentos, tem produtos que agem sobre a atividade terapêutica, é necessário a presença de farmacêuticos para seu funcionamento. Esse, eu acredito, foi um dos grandes avanços da lei. Ela não permitiu mais a distinção entre estabelecimentos públicos e estabelecimentos particulares. Com a nova lei, os desafios do farmacêutico se concentram na dispensação e prescrição de medicamentos. A dispensação consiste em prestar orientações necessárias para o tratamento e informar sobre a terapêutica farmacológica, para a identificação de problemas relacionados com medicamentos. E o outro desafio do farmacêutico diz respeito à prescrição, orientação e aconselhamento no uso de medicamentos isentos de prescrição. E na prática, Dr. Arnaldo, quais são esses desafios? Acredito que os desafios são dois, entre muitos, né? O primeiro deles é quanto à dispensa de produtos farmacêuticos, que deve ter as orientações, e aí chama-se orientação sanitária individual e coletiva, sobre o uso desses medicamentos no que diz respeito ao risco-benefício, às interações farmacológicas, às possíveis reações adversas e à efetividade da terapêutica. O segundo, que também acho um desafio bastante extenso e demorado, e que iremos fiscalizar, é o segmento da terapêutica farmacológica através de protocolos e fichas farmacoterapêuticas. As doenças crônicas não transmissíveis, que já nominei, como diabetes, como hipertensão, como as dislipidemias, não podem mais ser ignoradas. Elas são responsáveis por 70% do quadro de morbidade e mortalidade. Logo, por ocupar a primeira posição nos índices de mortalidade e de adoecimento, elas têm que ser combatidas com rigor. E como são doenças também que aparecem numa idade mais avançada, e o paciente terá que tomar medicamentos por toda a vida, ou pelo tempo de vida que ainda lhe resta em relação à expectativa de vida, é necessário que haja um aconselhamento permanente, a observância de que os desgastes que podem ocorrer com a progressão da doença sejam minimizados e que a qualidade de vida seja restabelecida. Então, esse segmento da terapêutica farmacológica será um desafio permanente que as farmácias deverão fazer, e é evidente que o farmacêutico terá que ter um local adequado na farmácia, terá que fazer consultas farmacêuticas para que possa bem prestar esse serviço àqueles que o procuram. O segundo ponto que me parece importante também, e que foi trazido agora, de acordo com os ditames da nova lei, diz respeito à questão da prescrição, o acompanhamento dos medicamentos que são isentos de prescrição médica. Na verdade, dizer que são isentos de prescrição médica não quer dizer que não tenham reações adversas, tampouco que façam interações farmacológicas. Então, ao prescrevê-los, quer dizer, o farmacêutico está contribuindo para a melhoria do bem-estar do paciente naquelas situações em que ele apresenta o quê? Um problema de saúde que é transitório. Tipo, por exemplo, uma prisão de ventre ou um problema gastrointestinal. O farmacêutico tem conhecimento. Ele sabe avaliar se aquela situação é uma situação passageira ou aquela é uma situação grave. No caso de uma doença grave, o farmacêutico observará o quadro clínico apresentado e encaminhará a um especialista. Como eu estava falando sobre os transtornos gastrointestinais, é evidente,
é um transtorno gastrointestinal grave, por exemplo, um câncer de estômago, por exemplo, uma úlcera péptica, certamente ele encaminhará ao médico gastroenterologista. E como será a fiscalização do Conselho a partir da 13.021? A partir da 13.021, a fiscalização do CRF Paraná terá que ser mudada. Mas a lei, no artigo 13, ela fala quais são as obrigações do farmacêutico. Entre elas, muitos dos que citamos nessa entrevista, como o segmento do paciente, a elaboração de fichas farmacoterapêuticas, protocolos, notificações de possíveis efeitos adversos que são produzidos pelos medicamentos e tantos outros. Esqueci até de mencionar a questão, por exemplo, de que, de acordo com a nova lei, o farmacêutico tem que analisar e conferir todos os receituários, analisando aspectos legais e técnicos. Para quê? Para que o produto tenha efetividade e segurança para o paciente. Tais requerimentos são muito sérios e precisam ser fiscalizados. São atos farmacêuticos e o farmacêutico terá que exercê-lo na farmácia. Há até que se considerar, em termos de fiscalização, que o farmacêutico não poderá alegar que o proprietário do estabelecimento, quando de uma rede de farmácias ou quando de um proprietário leigo, não permitiu que se fizesse. Porque a lei diz, no seu artigo 10º, que o proprietário do estabelecimento não poderá desconsiderar as orientações técnicas do farmacêutico. Logo, o farmacêutico ele tem a autonomia técnico-científica para bem exercer a sua atividade. A fiscalização do Conselho, nossos inspetores, vêm sendo treinados, vêm fazendo cursos, vêm alterando as nossas formas de fiscalizar. Nós temos conversado com os farmacêuticos em todo o estado do Paraná. Nós fomos a todas as regionais de saúde, conversar com os farmacêuticos, fazer palestras, mostrar as diretrizes da Lei 13.021 de 2014. É óbvio que mudanças tão radicais no que diz respeito ao exercício das atividades farmacêuticas não podem ser introduzidas de imediato. Então, o que nós estamos fazendo? De forma preventiva, estamos orientando. Nós vamos fazer a orientação, a educação, a atualização de farmacêuticos do nosso departamento de fiscalização até dezembro de 2015. Quando chegar janeiro de 2016, aí sim, nós vamos pôr todo o nosso setor de fiscalização em campo. E aí vão fiscalizar nas farmácias de qualquer natureza, se de fato as diretrizes estabelecidas na Lei 13.021 estão de fato sendo cumpridas. Vão ser fiscalizados, vai ser exigido, e é evidente que o setor de ética profissional vai estar atento a qualquer tipo de deslize ou de ilícitos praticados. É evidente que tem as penalidades para que elas sejam aplicadas àqueles que não queiram cumprir a lei. Mas quero lembrar que a principal função do Conselho Regional de Farmácia não é punir, é educativa. O Conselho, ele sempre tem uma relação direta com a sociedade. A existência do Conselho, ela só se justifica se for para proteger a sociedade. Primeiro dos maus profissionais, depois dos produtos que têm inefetividade terapêutica. A sociedade, ela crê, ela acredita que os conselhos estão atuando em seu favor. Nós caminhamos nesse sentido e a fiscalização também atuará nesse sentido. Ok, doutor Arnaldo, essa é uma grande oportunidade de aprendizado aos farmacêuticos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu é que tenho a agradecer. E tenho também que fazer um convite a todos os farmacêuticos. Vamos juntos construir a profissão que almejamos, que tanto lutamos. Vamos, de fato, ser profissionais de saúde que faça a construção de uma nova sociedade que respeita a vida. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com o Conselho de Farmácia do Paraná pelo e-mail que aparece na tela. Bom trabalho e até a próxima!